Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lígia Costa, especialista em Mindfulness, e é um prazer ter você aqui para mais um episódio do Pura Vida Cast. Se você ainda não teve a chance de conferir, no episódio anterior nós tivemos uma conversa valiosa com o nutricionista Pedro Perim, na qual a gente falou um monte sobre o que acontece no nosso organismo quando não dormirmos o suficiente, ou quando a gente não tem um sono de qualidade e reparador. Os impactos negativos que isso gera na nossa saúde. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos abordar uma questão essencial sobre esse assunto que muitas pessoas buscam saber. Como a gente pode melhorar ainda mais a nossa qualidade do sono? Quais são os suplementos ideais? E, lógico, ter uma melhora na nossa qualidade de vida. Então, para nos acompanhar nesta conversa, a gente continua com a presença especial do nutricionista, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Pedro Perim. Pedro, muito bom ter você aqui de novo comigo. Vamos continuar o nosso assunto do último episódio? Vamos falar de suplementação para a qualidade do sono, né? Como que nós podemos utilizar esses suplementos como um grande aliado para promover a qualidade do sono e, consequentemente, promover qualidade de vida que nós falamos no último episódio, não é mesmo? Exato. Então a gente falou, né, sobre qualidade do sono, e para quem não teve, né, a oportunidade de assistir, falando aqui com vocês, podem ir lá recapitular o episódio, mas eu vou pedir para o Pedro contar brevemente aqui para gente por que uma qualidade de sono é tão importante para a nossa saúde física e mental. Legal, vamos lá. Sono é o pilar essencial para seja lá qual for o objetivo. Mudança de composição corporal, melhora da performance esportiva, saúde mental, estética, saúde, melhora em exames, todos esses fatores, a qualidade do sono é um ponto em comum entre eles. Sem sono, nós não conseguimos ter sucesso e longevidade nesses objetivos que foi citado. Por quê? Eu falo que o sono, ele é um grande maestro metabólico, porque ele orquestra a atividade de diversas células do nosso corpo humano. Então, células essas que estão voltadas para todos esses objetivos são organizadas, são orquestradas pela qualidade do sono. Então, por isso que qualidade do sono é um pilar indiscutível quando a gente fala de qualquer objetivo dentro da área da saúde. Muito bom, né? Inegociável. Inegociável, essa é a palavra. Excelente. E para relembrar aqui para o pessoal, quais são os problemas relacionados à falta do sono ou à má qualidade do sono? Olha, a gente pode explorar esses problemas das mais diferentes vertentes, né? Mas quando a gente pega as principais queixas, vamos dizer assim, do século XXI, nós podemos falar de ganho de gordura corporal, dificuldade de emagrecimento, então uma desaceleração do nosso metabolismo, o famoso metabolismo desacelerado, um aumento da nossa compulsão alimentar, nós ficamos no outro dia com maior vontade de comer alimentos ultrapalatáveis, com baixa densidade nutricional, digamos assim. Nós temos problemas relacionados à saúde mental, questões comportamentais, então relacionadas ao humor, produtividade, processo cognitivo, questões sociais, então nós ficamos menos sociáveis no dia seguinte a uma má qualidade do sono. Então nós temos todos esses fatores que envolvem uma redução na qualidade de vida, vamos dizer assim, exclusivamente causado por uma noite de sono ruim. Para você ter noção, tem alguns estudos que mostram que uma única noite de sono perdida já diminui quase 30% a nossa secreção de testosterona no dia seguinte. Então, se a gente pega um paciente que está buscando ganhar massa muscular ou emagrecer e a gente entende a importância que esses hormônios têm, nós temos uma supressão na liberação desses hormônios decorrentes de uma má qualidade do sono. E você diria que são maus hábitos, né? E aí, quais são exatamente esses hábitos
né, os comportamentos que afetam negativamente ao sono das pessoas. Sim, com certeza. Esses números gravíssimos que a gente fala de problemas de qualidade do sono, hoje estima-se que quase 65% da população brasileira tenha problemas de dormir. A maioria desses fatores causais são hábitos. São fatores de hábito, são fatores de estilo de vida. E nós podemos falar desde um não gerenciamento do estresse ao longo do dia inteiro, até hábitos extremamente comuns, como uso de celulares, assistir filmes, trabalhar, fazer planilhas. Esses hábitos de exposição a essas luzes são os principais causadores do que a gente chama dessa deficiência de melatonina. Então a gente sabe que hoje esses hábitos eles são capazes de inibir a nossa produção de melatonina em até 60%. Então isso explica muito o que faz com que cada vez mais as pessoas estão dormindo menos. Tem uma foto bem legal, uma foto tirada noturna da NASA, e é uma foto tirada do mundo inteiro no período noturno, e ela coloca, né, em algumas regiões do mundo inteiro umas luzes fluorescentes que relatam os lugares com maior exposição à luz no período que deveríamos estar dormindo, né? E aqui no Brasil nós temos uma porcentagem muito grande comparada a outros países e a outros continentes, inclusive, uma porcentagem muito grande de pessoas sendo expostas a essas luzes no momento que deveria estar dormindo. Excelente. E aí você já está trazendo, né, como a gente poderia criar também uma rotina que promoveria um sono reparador. A gente falou bastante no episódio anterior, né, sobre a higiene do sono e alguns rituais, mas vamos relembrar aqui os mais importantes? Claro, com certeza. Eu começo, vai. Vai. Regulação de estresse. Regulação de estresse, a gente comentou sobre as questões relacionadas à ambientação, então desde uma redução dessa luz dos ambientes, até mesmo a possibilidade de sons ambientes que aumente essa qualidade de sono, que promova essa diminuição dos nossos batimentos cardíacos, a sensação de relaxamento corporal. Minimizar telas. Minimizar telas, autocuidado noturno, então um banho, deixar as coisas externas, literalmente externas, e começar a se conectar com você mesmo nesse período noturno. Vou puxar do que você falou, se alimentar até de 2 a 3 horas antes de dormir com uma refeição mais leve. Perfeito, perfeito. Isso é o que a gente chama de nutrição noturna, né? Ter algumas estratégias nutricionais ali nesse período noturno que promova a qualidade do sono, né? Então nós falamos um pouco sobre isso daí também, esse hábito de não consumir grandes volumes alimentares próximo do período noturno para evitar essas insônias causadas pelo processo de digestão, né? E aí é que a gente deixou um spoiler para esse episódio, é o ritual de suplementação no período noturno. Exato. E aí é exatamente o que eu queria te perguntar. Quais são os suplementos que podem contribuir para uma noite de sono de qualidade? Legal. Isso vale até um parêntese antes. Dentro do meu consultório, uma das principais estratégias de suplementação que eu utilizo para os pacientes são estratégias de suplementação para a qualidade do sono. Então hoje nós temos muitas possibilidades de suplementação e possibilidades efetivas de suplementação que já demonstrou efeito validado pela ciência para a melhora da qualidade do sono. Talvez o mais clássico deles, né, seja a melatonina, a famosa melatonina. A melatonina, ela tem aí vamos dizer assim, uma jornada muito grande como um suplemento para a melhora da qualidade do sono, por ser um hormônio muito associado a esse processo de qualidade do sono. E aí, nós temos a melatonina, sim, como uma estratégia efetiva para melhorar a qualidade do sono. E o que é legal da melatonina é que ela já tem resultado no mesmo dia. Então, se você suplementa a melatonina hoje à noite,
você já tem uma melhora na qualidade do sono naquele Momentânea. momento, momentânea, para a maioria das pessoas, né? E alguns detalhes sobre a suplementação de melatonina. Muitas vezes a gente acredita que quanto mais, melhor. E eu diria que é o contrário. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Então, quando a gente fala de melatonina, por exemplo, a gente pega essas doses aqui no Brasil, doses de 0,2 ou até 0,5, muitas vezes as pessoas falam, nossa, isso é muito pouco quando compara a suplementos que tem fora do Brasil. Mas não, essa é a dose mais efetiva e recomendada, porque é a dose de melatonina mais próxima do que a nossa glândula pineal, o nosso corpo humano produz naturalmente. Então a gente evita aquele efeito rebote de dar uma quantidade muito grande de melatonina e no dia seguinte tá com o que a gente chama de ressaca de melatonina, que é aquela sensação de estar com a cabeça fora do pescoço por causa desses resquícios ainda de uma dose extremamente alta de melatonina. Então 0,2 a 0,5 é efetivo já no mesmo dia. E hoje nós temos a possibilidade de ter essas melatoninas de absorção rápida, principalmente em gotas, né? Que facilita muito a adesão do paciente também, porque não é aquele suplemento que precisa tomar uma hora e meia antes de dormir. Questão de 20 minutinhos antes de dormir, toma a gota ou as 2 gotas de melatonina e vai pro sono, o que já associa isso àquela redução das luzes, não sei o que, e a diminuição da exposição ao celular, e aí com isso tem uma melhora da qualidade do sono. Isso é interessante que você falou, a gente consome a melatonina e aí já tem que tirar celular, já tem que reduzir tela, porque senão não adianta, certo? O ideal é isso. O ideal é que depois da suplementação de melatonina, o Você famoso fecha o olho, vá pro travesseiro, vá pra cama dormir. Porque senão a gente fica numa ambiguidade. Você tá dando isso. Você tá dando informação pro seu cérebro, tá entrando uma melatonina, mas o teu celular tá inibindo melatonina. Fica um conflito, uma confusão muito grande. Então, o que é legal, inclusive, dessas melatoninas de absorção rápida, é justamente por isso. Porque a pessoa não fica naquele, vamos dizer assim, naquele tédio de ter que esperar 1h30 para dormir depois de ter tomado a melatonina. Não, tomou ali 15 minutos, já vai ter um efeito muito positivo nessa qualidade do sono. Maravilhoso. Para a gente dormir bem, a gente precisa estar com o corpo relaxado. Né? A gente falou no outro episódio sobre meditação, mas qual suplemento que a gente pode tomar para contribuir para esse relaxamento muscular, né? Para o relaxamento, né, dos nossos órgãos internos, intestinos? Legal. Existem 2 suplementos que eu acho muito interessante para isso daí. O magnésio inositol, a combinação do magnésio inositol até com outros compostos bioativos, mas principalmente o magnésio inositol, ele traz essa sensação de relaxamento. E um detalhe muito importante é que o magnésio inositol ele atua sobre o nosso eixo intestino-sono. Então ele melhora o nosso intestino, que como consequência melhora o nosso sono. E o contrário também é válido, ele melhora o nosso sono, que como consequência melhora o nosso intestino. E também nós podemos utilizar de suplementação de outros tipos de magnésio. Então, por exemplo, magnésio taurato, magnésio bisglicinato, que é a combinação desse magnésio com a molécula de glicina. Essas combinações de alguns tipos de magnésio também estão muito associadas a esse relaxamento muscular. E também associada a um controle das nossas ondas alfa cerebrais, que também está muito associada a esse processo de preparar o corpo para o sono. Então nós podemos sim fazer parte desse ritual do nosso sono a utilização seja do magnésio inositol diluído numa água, como se fosse uma bebida antes de dormir, ou até mesmo a utilização desses magnésios na forma de cápsula também, para quem prefere, para quem quer ter essa adesão, que vai chegar num resultado, num denominador em comum, que é a melhora da qualidade do sono, justamente por isso, por promover o relaxamento, por promover esse relaxamento corporal. Então nós temos estudos, por exemplo, que alguns neurotransmissores, como por exemplo o famoso GABA, muito relacionado a esse processo de relaxamento corporal, ela pode ser aumentada, pode aumentar a sua produção a partir da utilização desses magnésios. Então sim, são suplementos que são super bem-vindos nesses rituais do sono. Para muitos pacientes, inclusive, eu gosto muito de fazer a associação de um magnésio em cápsula ou um magnésio
inositol, por exemplo, junto com 2 gotinhas de melatonina. Muito bom. E para rituais de sono, e até mesmo, vamos supor, eu estou num processo de emagrecimento e quero massa magra no meu corpo, qual seria o suplemento que eu poderia consumir, né? Você mencionou outro dia, a gente conversando sobre o colágeno. Exato. Você pode contar um pouquinho para gente Exato. dessa sua proposta, né? Esse timing, ele é muito legal, né? Então, recentemente foi descoberto que uma dose de proteína antes de dormir estaria associada a maior estímulo muscular, a maior síntese proteica muscular, porque no período noturno é onde nós produzimos os nossos principais hormônios anabólicos, que estão associados a esse processo de ganho de massa muscular. Então, o que eles viram? Que dando uma dose de proteína antes de dormir, eu aumentava, tinha um efeito otimizante nesse ganho de massa muscular, junto com essas proteínas espalhadas também ao longo do dia, né? Então, eles colocaram como um grande determinante, como um grande momento ali do dia interessante para suplementar proteína, ser esse período antes do sono. E aí, onde entra uma cereja do bolo, né? Nos estudos, eles utilizam vários tipos de proteínas. Tem estudos com whey, tem estudos Isso. com proteínas vegetais, tem estudos com os diferentes tipos de proteína. E o que eu gosto muito de fazer na prática clínica é utilizar a proteína do colágeno nesse momento. Porque o colágeno, ele é uma proteína que é rica em um aminoácido chamado glicina. Lembra do magnésio bisglicinato, que é o magnésio associado a uma molécula de glicina? Justamente porque essa glicina, ela tem a capacidade de melhorar a qualidade do sono. Na verdade, essa glicina, ela tem a capacidade de diminuir o nosso fracionamento do sono. Então, impede de ficarmos acordando várias vezes ao longo da noite. Ou seja, ela é capaz de induzir a nossa fase de sono mais profunda por um período mais prolongado, que é o que a maioria das pessoas precisam, para que esse sono seja um sono reparador, para que acorde no outro dia de fato descansado e não mais cansado, né? Como muitas pessoas dormem e acordam às vezes mais cansado do que quando foi dormir. Então, a utilização de colágeno nesse momento seria uma estratégia muito interessante, porque ela fornece proteínas para esse estímulo muscular. E junto com essas proteínas tem um aminoácido chamado glicina. E essa glicina vai atuar sobre a melhora da qualidade do sono. Então é uma estratégia 2 em 1, digamos Uau. assim. Não, super bacana, né? Então, você trouxe aqui a melatonina, o magnésio, o colágeno. Tem mais alguma coisa? Esses 3 são os principais. Os principais Melatonina, pra magnésio, inositol, o Biotrmeg e o colágeno rico em glicina. Esses seriam os principais quando a gente fala em qualidade do sono. E tudo isso associado ao ritual. Ao ritual. A higiene do sono, né? Esse autocuidado. Muito bom. E me conta uma coisa. Qual o seu segredo? Um segredo que eu gosto muito de utilizar em mim e nos meus pacientes para uma boa noite de sono também é não só adicionar esses rituais, mas também ter cuidado com o que a gente consome, principalmente do meio da tarde até o período noturno. Então, esses alimentos muito estimulantes, alimentos ou suplementos muito estimulantes, nesse período noturno talvez não seja o melhor momento para adicioná-lo. Então, por exemplo, eu gosto muito de olhar cada caso como um caso, né? Mas pessoas que treinam à noite, eu não gosto de colocar pré-treinos que contêm cafeína na sua composição. Porque mesmo que eu melhore, é a famosa balança, né? Mesmo que eu melhore a performance esportiva dele com esse suplemento, eu pioro a qualidade do sono. E a médio e longo prazo, piorar a qualidade do sono vai pesar um pouquinho mais. Então eu prefiro priorizar e utilizar de outras estratégias pré-treinos que não tenha cafeína na sua composição, para que a gente priorize essa qualidade do sono, porque isso é um grande determinante, né? O famoso, não adianta nada eu dar uma energia para ele treinar e treinar bem, se na hora que a gente tiver a adaptação que eu quero daquele treino, ela vai ser inibida por uma má qualidade do sono.
sono. Então, esse cuidado com esses estimulantes fazem muita diferença. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a cultura muito grande de ter muitos esportes de alto rendimento no período noturno. Então, a famosa quarta-feira do futebol, à noite. Atletas que jogam 9h30, 10 horas da noite e tomam cafeína como um pré-treino desses jogos, né? Então, existe essa cultura já muito, muito presente na população brasileira e que muitas vezes não é visto como uma coisa negativa, né? Porque na cabeça das pessoas estaremos oferecendo um suplemento que vai ajudar no rendimento esportivo e de fato vai ajudar. O problema é que isso atrapalha algumas horinhas depois. Então, um segredo muito grande que eu utilizo com meus pacientes é isso, é cuidar um pouco dessa alimentação, e não só a cafeína, mas às vezes um chá verde, um consumo de chá preto, tem muitas pessoas que consomem ao longo ali do período da tarde, energéticos, até mesmo refrigerantes para pessoas que são mais sensíveis, isso pode influenciar negativamente na qualidade do sono. Muito bom, excelente, super assim, pertinente, dicas práticas, eu acho que fica muito claro para a gente, né, compreender o como suplementar, quais são os rituais que a gente precisa realmente ter autorresponsabilidade de fazer e principalmente essa consciência de o que você faz ao longo do dia impacta também, né, na nossa noite de sono. A gente poderia ficar aqui por muito tempo, né, porque esse tema ele rende. Então, queria te pedir aqui a palavra final, se você tem alguma última dica que você ainda não compartilhou. Minha dica é: cuide bem do seu sono. O sono é o segredo que vai fazer você atingir os seus resultados desejados. Não negligencie o sono. Não acha que sono é perder tempo, não acha que poderia estar fazendo alguma outra coisa ao invés de dormir, porque o sono, ele é um ativo essencial para seja lá qual for o resultado. Então aproveito essa mensagem final para agradecer mais uma vez o convite, foi uma grande honra e desejar para todos vocês ótimos rituais noturnos e boas noites de sonos com bons sonhos e uma qualidade impecável. Obrigada, Pedro. Obrigado você. Encerramos mais um episódio do nosso podcast, mas eu te convido a seguir conosco para continuar explorando os conteúdos inspiradores sobre saúde e bem-estar. Pedro, muito obrigada pela sua presença, pelas suas dicas valiosas, tudo que você compartilhou com a gente. Eu tenho certeza de que nossos ouvintes já vão colocar muita coisa em prática para melhorar a qualidade do sono. E se você gostou deste momento, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos episódios. Avalie o Pura Vida Cast, de preferência, com as 5 estrelinhas e deixe o seu like aqui também neste vídeo. Compartilhe com todos que você acredita que podem se aproveitar deste conteúdo. Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, um novo caminho para te nutrir com as escolhas mais saudáveis. Eu sou a Lígia Costa, um grande abraço e até a próxima.